bênção estarmos mais uma vez na casa de Deus. Que maravilha, nós estamos aqui louvando a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas, na gloriosa paz do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus e o culto, como é chamado, quarta de ensino, não vamos fugir desse parâmetro de ensino na noite de quarta-feira. Está uma noite fria, mas tem muita gente aqui, tem muita gente do outro lado, mas se tivesse apenas uma pessoa, eu pregaria para esta uma pessoa, porque não é minha voz, não é a minha posição, mas é a voz de Deus, é a posição de Deus direcionando para você nesta noite. Hoje eu quero falar alguma coisa concernente a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. Vamos ler alguns versículos aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o versículo de número 20. Então vamos ler aí a palavra de Deus. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? O último verso 30, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quantos podem dizer amém? Quantos estão glorificando a Deus com o seu corpo hoje? Pode dizer amém? Isso é uma palavra importante. Eu quero colocar um título aí: a conduta cristã. É lógico que a conduta cristã envolve muito mais do que nós vamos falar hoje, mas pelo menos uma pincelada rápida e objetiva sobre a conduta cristã, porque nós sabemos que para tudo precisa de um parâmetro de comparação. Para tudo nós temos regras, nós temos aí as leis, para tudo tem o modo de se fazer, o modelo, e para o cristão também existe uma conduta que é certa. E a conduta cristã muitas vezes se confunde em meio a tantas coisas que nós vemos, ouvimos, né? E aí as condutas ficam tão mescladas que parece que o errado é o certo e o certo é o errado. E isso é muito prejudicial. Que Deus nos guarde de estarmos envolvidos nesse pensamento, porque a conduta cristã é muito especial. Eu estou falando conduta cristã de uma maneira geral. Qualquer um que tem Cristo no seu coração, não estou falando de denominação, não estou aqui citando nenhuma denominação. Qualquer uma pessoa que aceitou Jesus,
como Salvador da sua vida, Senhor da sua vida, que tem o domínio de Deus na sua vida, que o Espírito Santo mora no seu coração, é um cristão verdadeiro. Esse cristão verdadeiro, ele está me vendo aí hoje pela internet, e vocês estão aqui no templo presencial, que é melhor estar presencial, mas muitos não podem vir, estão vendo aí, participando conosco do culto. Essa primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo ele escreveu essa carta com 16 capítulos, tem 16 capítulos, e é a quarta carta que Paulo escreveu, registrada aqui no Novo Testamento. Existem outras cartas que se dispersaram e não foram inseridas, mas que estão inseridas, são canônicas mesmo, são dentro do cânon, são essas cartas que Paulo, e essa é a quarta carta que Paulo escreveu. Ele escreveu justamente, ele estava em Éfeso quando escreveu essa carta, e o destino dessa carta, para nós resumirmos essa introdução, o destino era para os crentes que estavam em Corinto, para a igreja de Deus que estava em Corinto, uma cidade ali à beira do mar Mediterrâneo, uma cidade muito grande, muito bonita, mas uma cidade que tinha uma característica muito especial, porque essa cidade ela tinha 250 mil cidadãos livres. Naquela época tinha muito escravo, não é? Então, nesta época em que Paulo escreveu, a cidade de Corinto tinha 250 mil cidadãos livres. Agora imagine quantos escravos que tinham 400 mil escravos. Uma cidade de 650 mil habitantes, 250 cidadãos livres e 400 mil escravos. Era uma cidade bastante problemática, mas a igreja em Corinto floresceu, cresceu, uma igreja que tinha realmente uma pujança muito grande, e Paulo tinha um cuidado muito especial, recebia notícias de lá, e ele está respondendo aqui o que ele ouviu, que mandaram carta para ele, porque naquela época não tinha WhatsApp, e-mail, então mandaram a carta para ele, e ele estava respondendo essa carta para os crentes de Corinto, justamente que tinham essa mistura tão grande, não era somente na sociedade, dentro da igreja. É bom que nós entendamos para ficarmos pensando como que era essa igreja. Se tinha a maioria de escravos na sua totalidade, a maioria dos crentes também eram escravos, e tinha uma minoria que eram cidadãos livres. É uma cidade, uma peculiaridade muito importante. Esta carta é resposta a algumas informações que eles pediram e mandaram para ele, e ele estava respondendo. Agora, eu quero pensar nessa conduta cristã. Tem vários aspectos da conduta cristã que nós podemos abordar, mas uma delas ele queria abordar com bastante ênfase, porque a notícia que ele recebeu por carta é que havia muita imoralidade entre os cristãos ali da época, muita imoralidade, uma promiscuidade terrível. Então, ele escreveu a carta, e eu quero enfatizar nesses versos que eu li, que é do 12 até o 20, que fala da necessidade de pureza. Necessidade de pureza é algo que nós precisamos entender também, porque no versículo 12 fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ele escreve logo no início desse texto que eu li, o versículo 12. Lícito é o que é permitido, nós sabemos disso, né? O que é conforme a lei, aos princípios do direito. Não é isso, doutor Paulo Pedro, né? Então, lícito é aquilo que é permitido, é o que é conforme a lei, e que é conforme aos princípios do direito. Um direito, ele torna-se em pecado, ou torna-se um pecado, se ele prejudica o próximo ou a nós mesmos. Se nós temos um direito, esse direito vai me prejudicar, ou prejudicar o meu próximo, aí ele se torna em pecado.
Então, nós temos que caminhar por aí nesse pensamento para elucidarmos aí onde nós queremos chegar. Se colocarmos lado a lado esse versículo 12 de Coríntios, capítulo 6 de Coríntios, versículo 12, no capítulo 10, me ajude aí, capítulo 10 de Coríntios, versículo 23, colocar os dois versículos um lado ao outro, olha o que é que diz 10 e 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então ele sempre bate nessa tecla, ele sabia que estavam acontecendo muitas coisas que era permitido, era lícito fazer, mas ele estava prejudicando a totalidade dos irmãos da comunidade. Então, se alguma coisa que é lícito, que é permitido, conforme a lei, que é direito, mas está prejudicando o outro, então ele se torna pecado. Isso é muito fácil de entender se nós analisarmos dessa forma. É tanto que ele repete essas duas vezes aí nessa carta. 3 restrições cruciais a esta aparente liberdade que nós temos. Algumas coisas que nós vamos falar aqui são restrições cruciais mesmo, que de acordo com essa carta que Paulo. Primeira restrição em relação à liberdade. Restrição em relação à liberdade. Versículo 12, repetindo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Liberdade não é libertinagem. Liberdade não é libertinagem. Paulo preconiza uma liberdade com responsabilidade. Uma liberdade com responsabilidade. Vemos hoje muitas pessoas que têm a liberdade, todo mundo tem a liberdade de ter o seu carro, dirigir o seu carro, mas tem os limites de velocidade, não tem? Dentro de um condomínio, onde pode ser um condomínio de prédio ou de casas, tem as normas para você morar ali. Você pode usar o seu som na sua casa, né? Ligar o som, mas tem o limite, né, pastor Wagner? Você entende bem disso aí, tem um limite. Se você liga lá o som numa altura tremenda, está prejudicando os vizinhos, aquilo que era lícito se tornou uma coisa prejudicial, e aí na linguagem nossa aqui de cristãos, ela se torna pecado, porque você está prejudicando a você mesmo e está prejudicando aos outros. Então é bem importante nós entendermos logo de início isso. E liberdade não é libertinagem. Vocês lembram daquela mulher, uma mulher que foi pega no ato de adultério, né? E Jesus, ele narrou isso aí, João capítulo 8, versículo 1, vamos ler, não, versículo 11, aliás, João 8, versículo 11, vamos ler só esse versículo, 8 e 11, ninguém, Senhor, eles responderam para ela, tem um contexto todo aí, pegaram a mulher no ato de adultério, ao invés de levar o rapaz e a mulher lá, o homem e a mulher, só levaram a mulher, né? E diante de Jesus. Aí falaram, eles queriam apedrejar a mulher, Jesus falou, olha, quem tiver aí sem pecado, então que jogue, que atire a primeira pedra. Então foi de um a um saindo, e inclusive, quando nós olhamos, João relata isso também, começando dos mais velhos, aqueles que tinham mais pecado. Quanto mais velho, a pessoa vai pecando mais, porque já teve mais tempo, né, para praticar pecado. Que bom que aqui está cheio de pecadores redimidos. Nós somos pecadores redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Aí eles responderam para Jesus, ninguém, Senhor, disse ela, ninguém ficou mais aqui. Declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Então ele estava ali escrevendo na areia. Até outro dia nós estávamos ouvindo um palestrante falar, e hoje tem gente que já estão querendo atrair a atenção das pessoas e falando, olha, vou hoje revelar, viu, Tony Marshall, vou revelar hoje o que Jesus estava escrevendo na areia. É mentira. Só uma pessoa
que não tem uma consciência perfeita que vai dar ouvido a uma coisa dessa. E por incrível que pareça, atrai pessoas lá na internet com tantos seguidores ouvindo as besteiras dessas, né? Porque se estava escrevendo na areia, como que ele vai saber? Não sabia. E Jesus ali rabiscando na areia e cabeça baixa, todos os acusadores da mulher foram embora, por sinal que todos eles eram pecadores, não tinham condição de jogar perto da mulher. Aí Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ele falou: ninguém ficou mais, Senhor, só estou eu aqui. Ele falou: olha, então você começa a ir embora, vai e não peques mais, não pratique mais o ato de pecado. Ele perdoou a mulher naquele momento, mas para ela não continuar na prática do pecado. Então tem muitas pessoas que pensam: não, eu peco hoje, eu peco amanhã, vou pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão. Isso aí torna um vício tremendo, se torna em libertinagem. Então a liberdade que nós temos, o que é lícito para nós, que é liberdade, então se nós começamos a prejudicar os outros ou prejudicar nós mesmos, se torna pecado, Uma certa ocasião, um pastor, eu conheci bastante, preguei inclusive na igreja dele, um estado bem próximo nosso aqui de São Paulo, e ele, no ensino dele, ele falava que tinha um irmão lá, que ele, todo mês ele vinha com um pecado aquele bem escabroso mesmo, pecado que prejudicava a família, pecado de adultério mesmo, né? Então prejudicava, e ele vinha, e aí pela misericórdia de Deus, orava, ele pedia perdão e tal, pedia perdão para a mulher e continuava. Então o outro mês voltava novamente, daqui a pouco voltava novamente. Aí um dia, esse pastor, ele já faleceu, mas eu conheci bem, ele falou: olha, eu vou colocar aqui, pediu para alguém lá na igreja, tipo Dário assim, ó, pega uma corda bem forte, amarra aqui na viga aqui do templo, lá em cima, coloca lá em cima e até embaixo, que diácono é bom para fazer isso, né? Então amarrou aquela corda lá bem amarra firme mesmo, e a corda veio até embaixo. Agora só vai fazer o seguinte: só vai pegar, vai subir até lá em cima. A primeira vez ele subiu tranquilo e desceu. Agora suba a segunda vez, foi subir, tá. Quando chegou para a terceira vez, ele já estava com a língua meio de fora já, né? Chegou então lá pela quarta vez, ele não conseguiu, mas falou: não, pastor, não consigo não, já estou cansado, subi 1, 2, 3, 4 vezes, não consigo mais. Ele falou: olha, eu não sei como Deus está te aturando tanto ainda, que você vive todo mês sempre nessa luta de vai e volta, vai e volta, vai e volta. É porque o meu Deus, Ele é muito misericordioso. Se fosse para eu tratar do caso como pastor simplesmente, eu teria uma outra saída para você, mas que bom que o nosso Deus é misericordioso. Quem sabe você está pensando: olha, para mim não tem mais jeito, já pequei bastante. Deus está dizendo: eu te dou força para você subir essa corda mais uma vez. É a chance que Deus nos dá. Então Ele não quer que nós vivamos em libertinagem, que nós estejamos vivendo sempre na liberdade que Ele nos dá. É verdade que o evangelho cristão, ele traz uma mensagem de liberdade: conhecereis a verdade vos libertará. Mas isso não significa que toda e qualquer coisa seja conveniente. Paulo não está satisfeito, quando escreveu esse capítulo, não está satisfeito com um denominador comum inferior para o seu comportamento diário. Ele não ficava satisfeito. O resultado positivo em nossas próprias vidas e nas vidas das outras pessoas de quem nós nos relacionamos, elas têm que ser diariamente relacionamentos bons, positivos. Não podemos nivelar por baixo, porque hoje
tem tanto nome de igreja, tem tanto nome de, assim, igreja entre aspas, a gente fala, né? Aí a pessoa fala, não, mas lá é assim, por que aqui nós não podemos deixar assim? Eu não quero nivelar uma igreja por baixo, nós temos que nivelar por cima, pelo nível que Deus coloca para nós, que é a palavra de Deus, no prumo de Deus. Se nós formos nivelar por baixo, irmãos, tem tantas aberrações, nós sabemos que são antibíblicas e extrabíblicas muitas coisas. Então, nós temos que nivelar por cima, é o que Paulo fazia. Tudo é lícito para vocês, mas nem tudo convém, nem tudo convém. Continuando, nós falando desse assunto, principalmente de pecados sexuais, imoralidade, ele sempre trazia alguma palavra bem forte para eles. O capítulo 6 mesmo, versículo 18, projete por favor, 6 e 18, vamos ver o que diz aí, 6 e 18. De 1 Coríntios, isso. Fujam da imoralidade sexual. Está dizendo para quê? Para fugir, não é isso? Fujam da imoralidade sexual, que é a mesma coisa que prostituição. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então fugir da prostituição, fugir da imoralidade sexual, ele sempre coloca aqui como imperativo, tem o costume de fugir sempre, Nós encontramos no Velho Testamento um exemplo de José, é um exemplo bem clássico. José, Gênesis capítulo 39, versículo 19, vamos ver aí esse texto também, Gênesis 39 e 19. Quando o Senhor ouviu que, quando seu senhor, que era Potifar, o senhor de José, ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Então, inventaram a mentira, né? Não inventaram, a mulher inventou a mentira, armou a armadilha para que José, um homem sério, um homem de Deus, um jovem que tinha uma vida íntegra diante de Deus, tudo onde ele colocava as mãos prosperava, e tudo estava nas mãos dele, na casa de Potifar. De repente, essa mulher começou malignamente ir de encontro a ele, para que ele tivesse relação sexual com ela. Então é isso, é prostituição, relação sexual com a mulher que não é a sua mulher, e José era solteiro, ele vivia ali como escravo, naquela casa, tomando conta de tudo, mas a mulher armou esse laço, e ele fugiu, e depois a mulher armou ardilosamente essa resposta para o seu marido, olha, foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou indignado, o resultado foi prender o José, foi para a cadeia, por causa de eles tiveram uma condição bastante ruim. Eu sei que Potifar, ele tinha na sua mente, no seu interior, ele sabia que José não era daquela índole, mas ele falou, agora virou público, a mulher fez um escândalo público aqui, eu tenho que tomar a decisão de colocá-la na prisão. Agora, José, ele agiu bem, ele fez como Paulo falou aqui, fugir da prostituição, ele fugiu. É melhor fugir do que ficar todas as vezes indignamente participando do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo tem vários membros, e nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não podemos viver uma vida errônea, pecaminosa, isso é bíblico. A doutrina que nós seguimos é esta, é a doutrina da palavra de Deus. Não podemos viver em promiscuidade, principalmente em imoralidade sexual. Isso é terrível, é terrível. Talvez a pessoa engana até um certo ponto a igreja,
os obreiros, engana até a sua mulher ou o seu marido, mas tem uma hora que vem à tona, e que Deus nos guarde. Fujamos da prostituição enquanto é tempo. Na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses também, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 4, vamos ler aí, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo, os crentes de Tessalônica, é outra igreja. Agora pedimos e exortamos a vocês, não no Senhor Jesus Cristo, que cresçam nisso cada vez mais. Vocês estão andando direitinho, continue crescendo assim, pois conhece os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Volta aí o tema. Cada um saiba, o versículo 4 mesmo, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque não existe, irmãos, pecado de imoralidade sexual, adultério, que não seja premeditado. Não existe a pessoa chegar, eu já recebi no gabinete pastoral, muitas vezes a pessoa vem com a conversinha, vem falar, ela quer se justificar, mas não tem. As pessoas sempre antes têm uma premeditação do que vai acontecer. Que Deus nos guarde, nos livre deste ato terrível da imoralidade sexual, e isso traz muito mal para a igreja, porque não contamina somente a sua família, contamina os outros também, todos os outros ficam prejudicados, e as pessoas muitas vezes pensam que Deus não está vendo. Deus está vendo sim. E aí Paulo está falando com a outra igreja de Tessalônica, olha, vocês estão sendo exortados para serem santos. É um assunto que nós precisamos falar aqui também. Quase todo ano eu falo sobre santificação, porque quando você aceita Jesus, recebeu Jesus na sua vida, você veio à frente ou não veio à frente, você fez uma decisão, quem sabe, secreta lá, o Espírito Santo entrou no seu coração, naquele momento você está no estado de santidade. É como pegar um copo de água desse aqui, ele está no estado líquido, ele pode estar no estado sólido, se colocar lá na geladeira, no freezer, ou no estado gasoso, colocar lá no fogo para ferver a água. Então, esse momento de santidade é um estado. Toda pessoa que aceita Jesus, e o Espírito Santo entra no seu coração, eu quero afirmar para você, com base na Bíblia Sagrada, você está em santidade, no estado de santidade. Mas esse estado, ele pode mudar, porque se você errar, é uma água, igual que eu falei aqui, se ela congelou, ficou gelo, aí depois, você coloca lá do lado de fora da geladeira, daqui a pouco ela se torna o quê? Líquido novamente, ela volta ao velho estado. Nós recebemos o Espírito Santo para melhorarmos dia após dia, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, santidade é um estado, Agora, nós precisamos viver em santificação. Santificação é um processo. É bom entendermos isso, para que nós cresçamos cada dia mais. Santidade, você já está quando recebeu Jesus, o Espírito Santo no seu coração. Agora você tem que viver em santificação dia a dia, que é um processo. A cada dia você está mais santo, está santificando mais. A cada dia você está mais santo, porque você está lendo a Bíblia, orando, santificando, fugindo da prostituição, fugindo de outros erros terríveis que nós poderíamos citar aqui, mas hoje a ênfase é essa: a pureza espiritual, a pureza daquele que quer servir ao Senhor com integridade. Bom, nós sabemos que em 1 Coríntios
capítulo 3, versículo 17, apenas para fechar esse primeiro ponto, da restrição em relação à liberdade. Projete aí 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Meu Deus, será que vai precisar desenhar isso para aqueles crentes que querem viver uma vida promíscua, errônea, dia após dia? Quando recebemos o Espírito Santo em nossa vida, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, então é consagrado para Ele. Então, na realidade, nós sabemos que a nossa vida, nós temos uma amizade tão íntima com Deus. O Espírito Santo anda conosco 24 horas por dia. Ele não quer ser traído, é como o namorado é namorado, o noivo é noiva. Ele não quer ser traído, ela não quer ser traída de maneira nenhuma, porque quando o noivo, a noiva, o namorado, o marido, a mulher, ela trair um ao outro, então ela está em prostituição. Se for casado é adultério, então está traindo a confiança da mulher ou traindo a confiança do homem. Deus está dizendo para nós hoje, nós temos uma consciência tão clara disso, que do momento que eu tenho um contato com Deus, o Espírito Santo mora no meu coração, o estado de santidade, eu vivo em santificação. Se eu tenho um contato com outra coisa que não seja o Espírito Santo, eu estou traindo o Espírito Santo. A Bíblia nos fala que ele se entristece, o Espírito Santo se entristece. Coisa dura é quando o Espírito Santo fica entristecido dentro de nós. Oxalá que essa noite a mão bondosa de Deus seja estendida sobre cada um e não entristeça o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. A segunda observação aqui, com relação às restrições, para que nós possamos caminhar aqui um pouquinho mais. Essas restrições são cruciais, não tem opção, são cruciais essas restrições. Paulo fala de uma carta branca aqui que é liberdade, mas é uma liberdade sempre com responsabilidade. O versículo 12, voltando nele novamente, agora restrição em relação às escolhas e aos direitos. Eu falei restrição primeiramente em relação à liberdade. Agora, em relação a escolhas e direitos, no versículo 12, olha só: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Devemos escolher bem os nossos direitos, escolher os nossos direitos. Fala-se tanto de direitos hoje, Direito disso, direito daquilo, mas nós devemos escolher bem os nossos direitos. Trata-se de uma escolha deliberada de restringir a liberdade pessoal por amor ao Evangelho. Ao que parece aqui, Paulo está tendo um confronto direto com os coríntios, Os coríntios, eles pecavam tanto naquela igreja, tinha tanto pecado, que já inventaram um verbo, tinha um verbo naquela época, porque era uma promiscuidade muito grande, tinha o verbo corintianizar, Quando falou, a pessoa está corintianizando, ele estava entrando no estado de imoralidade. Já tinha esse verbo na época mesmo, então por causa disso, ao que parece, Paulo está tendo um confronto direto com os coríntios sobre essa eterna questão de direitos de uma pessoa. Atenção constante, tensão constante, em qualquer disputa está nos direitos dos envolvidos, que sejam esses direitos diretos dos trabalhadores, dos patrões, dos pais, dos filhos, dos negros, dos brancos, dos pobres, dos ricos, das mulheres, dos homens, dos homossexuais, das lésbicas e assim por diante, etc. Paulo se considera um escravo de Jesus Cristo e por isso não permitirá de algum modo que a sua pessoa ou o seu comportamento sejam
controlados por qualquer outra força. Ele diz no final do versículo 12: eu não me deixarei dominar por nenhuma, eu não serei escravizado por ninguém. Por isso que o cristão verdadeiro, ele não deve se envolver com greves para reivindicar direitos, porque sempre no meio tem uma segunda ou terceira intenção. Ele não deve se envolver com passeatas que têm algumas intenções que parecem ser boas, mas são maléficas. E Paulo estava dizendo aqui, Paulo foi muito tenso na sua colocação. Ele falou: olha, eu não me deixo envolver com nenhuma causa desta. Eu sei os direitos que eu tenho. Eu tenho o direito, é como você tem o direito de, quem sabe, na sua casa, você ter um tipo de alimentação, mas você está se abstendo para que não venha constranger o outro. Não venha constranger o outro. Então, ele falou que tudo convém, mas nem tudo é lícito para ele, mas nem tudo convém. E ele não se deixaria contaminar com nenhuma dessas coisas. Então, os direitos, irmãos, hoje, são muito colocados em voga. Todo mundo tem direito, meu Deus do céu. Na igreja, eu estou falando aqui publicamente, para milhões de pessoas. A gente sabe que nosso alcance é muito grande, o alcance é grande. Tem pessoas em vários países aí ouvindo agora eu falar, me vendo falar. E eu não posso falar alguma coisa que venha denegrir, mas ninguém jamais eu falei, jamais falarei. Então, isso hoje a pessoa procura direito de tudo que é lugar. Tem o direito do pai, o direito do filho, o direito da filha, o direito... Eu lembro aqui no nosso meio mesmo, tem uma irmã, ela não está aqui hoje, a filha era pequenininha, eu acho que tinha mais ou menos, a Solange lembra, a filha tinha mais ou menos, acho que uns 5 anos de idade ou menos. Aí ela chegou e falou que ia, olha, cuidado que eu vou te pegar, vou te colocar de castigo, não sei o quê, e brigou com ela, falou, então, pegou o telefone, eu vou ligar lá para o juizado de menor, ou para esse negócio que cuida de adolescente, hein? Conselho, vou ligar, a menina já sabia esse negócio, conselho tutelar, vou ligar para o conselho tutelar, que a senhora está brigando comigo, a meninazinha, eu não estou contando coisa de outro lugar, daqui entre nós. Isso aconteceu, a mãe ficou estupefata. É lógico que a menina não ligou, que ela não sabia nenhum número, né? Mas era pela influência de televisão, de coisas que vê por aí, e hoje estão incutindo na mente das pessoas muitos direitos de tudo que é jeito. É tanto que eu estou falando aqui, tem bastante advogados aqui, e que estão aqui presencial e também lá em casa. Sabe que hoje o direito, ele procura um jeitinho para, né, e arrumar aquele cliente dele para ganhar a causa, é lógico, que é o trabalho dele. Mas tem tanta defesa, se você fala que é mais escurinho, não pode. Tem hinos da harpa que não podemos cantar, mas, né, tinha um hino que, um corinho, né, que a gente fala corinho, né, aqueles corinhos, né, André, eu acho que você chegou a tocar esses corinhos, fala assim, que meu coração era, mas Jesus limpou, não é? Vocês lembram desse corinho ou não? Eu estou vendo, Isaías, ele já cantou isso aí, né? Então, vai cantar isso hoje? Não pode, né? E nós sabemos que a Bíblia fala aqui, que ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve, quer dizer, o bom é o branco, né? Então, se for, aí a pessoa vai discutir isso na Bíblia, né? Então, na realidade, nós sabemos que isso tudo são coisas de direito que já existia na igreja de Corinto, e Paulo, ele estava ensinando para eles, olha, tem muita coisa forte para eu falar com vocês nessa disputa de direitos. Vocês têm que saber que vocês têm direito a fazer tudo, mas eu posso,
Eu sou cidadão brasileiro, não é porque eu sou crente da DR que eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Aqui nós não temos uma listinha de proibição, não. Não temos uma lista de proibição para nada. Todo mundo é livre, só que ele sabe na sua consciência, mesmo após ouvir uma mensagem como esta, que o direito que você tem, ele vai até um certo limite. Depois que aquele gelo, ele começou a se transformar em líquido, você já vai notar que você está em pecado. Então, o seu direito, ele se torna em pecado quando você está prejudicando a sua vida mesmo e a vida dos outros, da sua comunidade. O terceiro item aqui é restrição em relação ao uso do nosso corpo. Do versículo 13 até o versículo 20, de onde eu li, o capítulo 6 de 1 Coríntios, nós precisamos entender bem o uso do nosso corpo aqui na terra. Porque aqui que nós estamos, não tem nenhum extraterrestre aqui, nenhum ET, somos todos aqui na terra. Isso nós temos que entender. Precisamos entender qual é o uso do nosso, como será o uso do nosso corpo aqui na terra. O propósito do corpo no Senhor. Ele falou no versículo 13: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto o estômago como o alimento. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. O propósito do corpo aqui é para ser usado pelo Senhor Jesus. O corpo da pessoa que aceitou Jesus como Salvador, o nosso corpo é para ser usado pelo Senhor Jesus. Por isso que Ele usa os músicos para tocarem. Não estão tocando aqui músicas profanas, com duplo sentido, não. Tocando músicas que agradam a Deus, porque o nosso corpo, o corpo desses músicos, dos cantores, de nós que pregamos a palavra, nós temos que sempre nos policiar. O meu corpo é para falar de Jesus, o meu corpo é de Jesus e eu não abro mão disso. Eu tenho até direito de falar de outras coisas, subir no púlpito e falar de outras coisas que não diz respeito à palavra de Deus, mas nossos direitos ao nosso corpo, nós precisamos estar bem cientes disso. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não era para a prostituição, mas para o Senhor. A ressurreição do corpo no Senhor, que ele fala também no versículo 14, ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. A ressurreição do nosso corpo será semelhante à do corpo do Senhor Jesus. Isso é importante sabermos. A ressurreição do nosso corpo será semelhante ao corpo do Senhor Jesus. A interação do corpo com o Senhor, a habitação do corpo pelo Senhor, a redenção do corpo pelo Senhor também. Porque existem doutrinas hoje. Antigamente, lá no tempo de Jesus, os saduceus, eles falavam contra isso. Saduceus eram mais ou menos iguais aos herodianos. Tinha os herodianos e os herodianos eram da pá virada mesmo, né? Então eles pecavam e tal, e para eles não tinha Jesus, não tinha nada, eles queriam ver a vidinha deles, e do lado dos romanos. Os saduceus, já de Jerusalém, eles lutavam contra essa doutrina da ressurreição. Aí quando nós lemos aí, eu quero que você projete para mim aí o versículo 15, versículo 17 do capítulo 6, vamos ler, versículo 15 até o 17. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor Jesus é um espírito com Ele. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. É a interação do nosso corpo com o corpo do Senhor Jesus. É uma interação maravilhosa. Se cada crente identificasse isso, uma sutileza tão grande, você identificar isso, é num culto de ensino desse que você aprende isso.
Se você não prestou atenção ainda, o nosso corpo tem ali uma simbiose, uma interação maravilhosa com o corpo glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o nosso corpo não pode ser levado para lá e para cá, nós não podemos nos contaminar. Aí o versículo 19, projeto 19 do capítulo 6 aí de 1 Coríntios, acaso não sabe que o corpo de vocês, está falando comigo, com vocês, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Quantos podem dizer amém? O amém foi muito forte, muito fraco, né? Precisa mais forte. Quem sabe que o nosso corpo não é de nós mesmos, pode dizer amém? É interessante, porque a pessoa hoje, nessa relação aí do direito, viu, o André já está quase formando em direito também, né? A defesa dos direitos é tremenda. Eles querem, eu tomo conta do meu corpo e faço do meu corpo o que eu quiser. Mas quem é crente já sabe aqui que o nosso corpo não é de nós mesmos. Nosso corpo é de Jesus. Então foi falado bem claro aqui, a habitação do nosso corpo é do Senhor Jesus, então o meu corpo é de Jesus. Você pode dizer comigo essa frase: o meu corpo é de Jesus. Mais uma vez, o meu corpo é de Jesus. Aí do versículo 20, coloca o versículo 20 agora, do capítulo 6. Vocês foram comprados por alto preço. Qual o preço que nós somos comprados, irmãos, o cristão? O sangue de Jesus, alto preço, não tem dólar, não tem euro, não tem nada que seja mais caro do que o sangue de Jesus, que foi derramado lá no alto do Gólgota. Nós temos uma cruz ali, que está vazia, ali Jesus derramou o seu sangue, para que nos comprasse de volta. Nós já estávamos vendidos ao pecado, agora, pelo sangue de Jesus, nós podemos dizer: eu sou de Jesus, porque eu fui comprada pelo seu sangue. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A redenção do nosso corpo é assim, nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? É interessante demais esse texto, que só um pedacinho, né, dessa doutrina que Paulo traz para nós. A necessidade da pureza é tão necessária na nossa vida presente, que determinará o nosso futuro. Você sabia disso? Se hoje nós temos pureza no nosso corpo, eu tenho o destino no futuro como será o meu corpo, porque Jesus foi ressuscitado naquele corpo maravilhoso, que depois João falou lá no Apocalipse. Vamos ler aí 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, para nós encerrarmos. 1 João 3, 2 e 3. Olha o resultado de quem determina o futuro do seu corpo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. E quando estamos aqui em Alphaville, você está, daqui a pouco você vai para a sua casa ou para a minha, todos nós, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O verso 3, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos a escolha, nós temos direitos, mas nós temos a escolha de escolher o melhor. Nós temos a escolha está à nossa disposição,
mas que bom que eu escolhi o melhor é Jesus. Se você hoje está me vendo, está me ouvindo, quer escolher Jesus, tenha pureza na sua vida, uma vida santa. Comece a santidade, quando você recebe agora a presença do Espírito Santo no seu coração, e continue em santificação, dia após dia, até que um dia você tenha um corpo igualzinho ao corpo de Jesus, corpo glorificado. Isso é maravilha, né? É uma bênção. Vamos ficar em pé para nós orarmos, mas para isso nós precisamos nos purificar a cada dia, para sermos iguais ao Jesus que nós pregamos e nós vivemos. Então, irmãos, as doutrinas que pregam por aí, você não pode ser enganado, você não deve ser enganado, não precisa ser enganado. Andam pregando que você aceitou Jesus, você pode fazer o que você bem quiser. É aquela história, vem como está e continua como está. Mas não, quando você vem para Jesus, se aceita o convite, vinde a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vocês terão um fardo novo, um fardo leve, suave. Então, quem aceitou Jesus não pode ser enrolado com essa doutrina fajuta, doutrina totalmente extra-bíblica e antibíblica, que fala que depois que você recebeu Jesus, você pode continuar tendo a sua vida do jeito que você quiser, mas o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Eu não posso maltratar o meu corpo, eu não posso maltratar o corpo que é dominado por Jesus Cristo. Então, esta é uma doutrina que nós precisamos ter em mente constantemente. Não podemos sair disso. Vamos orar agora. Tem alguém aí me vendo pelo outro lado, ou quem sabe aqui no templo, que quer fazer uma mudança na sua vida a partir de hoje. Não por você mesmo, mas que Deus transforme a sua vida e te dê uma nova direção, e comece por essa pureza, uma pureza que vai ser diária, constante, até que você seja dia perfeito, aceitando Jesus como Salvador da sua vida. Tem alguém? Dê um sinal assim, eu quero orar por você. Aí na sua casa, onde você estiver, ou aqui no templo, eu quero orar. Deus é maravilhoso, Ele está aqui para nos ajudar. Vamos orar. Meu Deus e Pai, nós anunciamos a Tua palavra. Nós falamos aqui, Senhor, um pouquinho, bem pouquinho, sobre a conduta cristã. Nós não queremos viver, Senhor, a conduta cristã totalmente distorcida da Tua palavra. A Tua palavra que é luz, que é lâmpada, a Tua palavra que é como espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos, o que as pessoas estão pensando lá na sua casa, aqui no templo. Ó Senhor, que sejamos tomados com esse senso de responsabilidade por aquilo que fazemos, por aquilo que vivemos, e possamos ter uma vida de pureza espiritual. Que o nosso corpo, Senhor, seja totalmente dominado pelo Teu Espírito Santo, porque nós sabemos e falamos aqui, através da Tua palavra, que o nosso corpo não é nosso corpo é Teu, ó Senhor, e para a honra e glória do Teu nome, nós queremos que os nossos corpos glorifiquem a Ti, onde quer que estivermos. Ó Pai, eu coloco nas Tuas mãos cada um, e Te agradeço no nome eterno de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todos digam amém. Muito obrigado.